Boa. Seguinte, nós passamos a semana inteira passada comentando sobre o sistema onde esses dois processos vão acontecer. Então, vimos lá o sistema nervoso, entendemos as células que formam o sistema nervoso, né? Vimos o tecido nervoso primeiro rapidão, o neurônio, a questão das células da glia, e aí nós fomos para o sistema nervoso, onde a gente viu as estruturas, né, que formam a rede nervosa, né, as estruturas que vão fazer a função de integrar todos os processos do corpo. Beleza, vimos que esse sistema nervoso pode ser central ou ele pode ser periférico. O sistema nervoso central, encéfalo e medula. O sistema nervoso periférico ramifica lá do central, saindo com os gânglios e os nervos. Show de bola. E aí a gente falou que essa integração, que esse controle e a integração de todos esses sistemas, de todos os outros processos, vai depender do quê? De estímulos. Aquele estímulo ele vai precisar ser transmitido até chegar no meu sistema central. E a resposta que vai ser produzida no meu sistema central vai ter que ser difundida até chegar na zona do estímulo. Então, por exemplo, eu estou batendo meu dedo na mesa. Eu estou sentindo que eu estou batendo meu dedo na mesa. Por quê? Porque na hora que eu bato meu dedo na mesa, está surgindo esse tal desse estímulo. Está surgindo o estímulo que vai ser levado para o meu cérebro, e aí o meu cérebro vai interpretar que eu estou batendo o dedo na mesa. Nós estamos ouvindo, pessoas. Vocês estão me ouvindo, então o que está acontecendo? Estão surgindo estímulos aqui na sua região auricular, e esses estímulos estão sendo transmitidos bem pertinho, sim, mas aqui para o seu cérebro está interpretando esse estímulo, e aí vocês estão ouvindo o meu som. Vocês estão enxergando pessoas. Então, vocês estão olhando aí para a tela do dispositivo de vocês, do celular, do computador, e o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo imagens. Por que vocês estão vendo imagens? Porque, o computador, ele está, vou dizer assim, claro, se o Vitor ouvir isso, ele vai bater em mim, mas o computador está emitindo luz, né? A gente sabe aquela questão de fonte primária, aquela palhaçada toda, mas leigamente, o computador está emitindo luz. Nessa luz vão ter fótons, esses fótons estão batendo aqui na região do meu olho, estão passando pela minha retina, passando pelo meu cristalino, na minha pupila, e estão batendo lá no fundo do meu globo ocular. No fundo do meu globo ocular, o que está acontecendo? Eles estão excitando neurônios. Esses fótons estão excitando os meus neurônios do fundo do olho. Essa excitação no neurônio vira o estímulo que vai para o meu cérebro vai lá e forma a minha imagem. Mas vejam, o estímulo, onde é que ele está sendo percebido? No olho, está sendo percebido no ouvido, está sendo percebido na ponta do meu dedo. Ah, eu comi um negócio, bicho, como que a gente consegue falar que puta merda, que negócio gostoso do caramba? Por que a gente fala isso? Porque na hora que eu estou mastigando, na hora que eu estou comendo, aquele alimento está liberando substâncias químicas que vão atingir os neurônios aqui da minha região da boca e vão mandar um estímulo para o meu cérebro. O meu cérebro interpreta esse estímulo e se ele julgar esse estímulo válido, eu acho aquilo gostoso. Se ele julgar aquele estímulo como não válido, eu não gosto daquela comida que eu estou comendo. Tá? Então, todas aquelas informações que a gente viu semana passada, todo aquele controle, ele vai se dar graças a esses dois processos. O processo do impulso nervoso e o processo da sinapse. Ok? Então, vamos começar pelo princípio. Vamos começar pelo impulso nervoso, então. O impulso nervoso vai ser como que aquele meu estímulo, como que o estímulo que eu peguei, ele vai percorrer o meu neurônio. Tá? Como que aquele estímulo vai percorrer o meu neurônio? Ou seja, na hora que eu encostei o meu dedo na mesa, onde que eu peguei o estímulo? Eu peguei o estímulo na terminação nervosa aqui na pontinha do meu dedo. Então, esse estímulo vai chegar na célula nervosa que está na ponta do meu dedo e
para chegar no meu cérebro, ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar percorrer toda essa célula. Então, beleza. Isso é um impulso nervoso. Quando a gente escuta alguma coisa, quando nós ouvimos, o neurônio que capta o som é o neurônio que está na minha orelha. Só que agora, para esse estímulo sair da minha orelha e chegar no meu cérebro, ele precisa o quê? Percorrer neurônios. Na hora que eu vejo, o que vai ser estimulado é o neurônio do fundo do meu globo ocular. Para esse estímulo chegar no meu cérebro, ele precisa percorrer o neurônio. E o impulso nervoso é justamente isso. O impulso nervoso é a passagem. O impulso nervoso é o trânsito que aquele estímulo vai ter por essa célula toda aqui. Aqui eu volto a trazer para vocês um desenhozinho do neurônio. É um desenhozinho que eu fiz, vocês viram, eu fiz um neurônio meio trevoso, né? Um neurônio meio completamente preto, botei uns verdes aqui para ficar um pouco mais alegre, mas na essência é um neurônio semi-trevoso. Então, beleza, o meu estímulo vai chegar aqui, vai ser captado pelo neurônio e vai passar pelo neurônio. Beleza. Duas coisas que são importantes. Primeiro, esse meu estímulo é unidirecional. Como assim unidirecional? Ele sempre vai funcionar dos dendritos para o axônio. E a gente já vai entender por quê. Nunca eu vou ter um estímulo sendo pego nesta região da caudinha do neurônio e fazendo o caminho oposto, porque é fisicamente impossível. Não dá. Esse estímulo, ele é uma corrente elétrica. Então, o que eu vou captar do meio, o que eu vou captar do ambiente e o que o meu cérebro vai interpretar, nada mais vai ser do que, como eu falei na aula passada, um choquinho. Eu usei choquinho para ser um termo bonitinho, mas, na verdade, esse meu estímulo é uma corrente elétrica que vai percorrer o meu corpo. Lembra lá da aula de física, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Então, se o meu impulso nervoso é uma corrente elétrica e a corrente elétrica é um movimento ordenado, o meu impulso nervoso precisa ser ordenado também. Ele vai ter um ponto de onde esse impulso vai começar e vai ter um ponto onde esse impulso vai acabar. Então, quem capta o impulso é sempre o dendrito, quem capta o estímulo é sempre a região dendrítica, e você vai propagar esse estímulo, você vai propagar essa corrente pela sua região axônica até a pontinha da sua região do axônio. Beleza. Na hora que esse estímulo sai daqui e chega aqui, beleza, a gente teve um impulso nervoso. Tá? Nós tivemos ali o impulso nervoso acontecendo. Ok? Tudo bem. Nós não podemos pensar que todo o meu estímulo nervoso se limita a um neurônio só. Tá? Então, o neurônio que está aqui na minha orelha, o neurônio que está no fundo do meu olho, o neurônio que está na ponta do meu dedo, o dendrito desse neurônio está na ponta do meu dedo, o axônio desse neurônio está no meu cérebro. Tá? Isso não existe. Então, o que acontece? Esse meu impulso que vai passar pelo neurônio, na hora que ele chegar no axônio, ele vai encontrar um outro neurônio. Mas não qualquer parte do outro neurônio, porque se é um movimento ordenado, na hora que esse impulso chegar aqui no final, ele vai ter que encontrar uma outra região dendrítica. Então, nós precisamos entender e separar muito bem duas coisas, que é o título da minha aula. Muitas vezes o aluno vai e ele trata impulso nervoso e sinapse como a mesma coisa, e não são. Toma cuidado com isso, porque isso é pegadinha. Isso para o vestibular colocar em vocês como uma pergunta e te vender uma resposta falsa é 2 palitos. Impulso nervoso e sinapse são coisas diferentes. O impulso, então, vai ser a passagem do meu estímulo pelo neurônio até ele chegar no final do axônio. Na hora que ele chega no final do axônio, o que acontece? Esse estímulo precisa ser passado para um outro neurônio. E aí ele vai ser passado para o dendrito do outro neurônio através da sinapse. Ficou faltando aqui, eu esqueci de colocar, mas através da sinapse. Então, cuidado.
O impulso nervoso é a passagem do estímulo do dendrito para o axônio do mesmo neurônio. A sinapse vai ser esse estímulo nervoso passando de um neurônio para outro neurônio. Está passando do axônio de um neurônio para o dendrito do outro neurônio. Tá? Então toma cuidado com isso. Porque para isso, pegar aluno por bobeira é 2 palitos. Às vezes você está lá fazendo a prova, você está concentrado, você já está desgastado, está cansado, porque geralmente as provas da natureza vêm depois, e aí você vê lá uma pergunta e na loucura você já vai lá e marca. Uma pergunta elementar, uma pergunta simples, aí tipo, você perde uma pergunta fácil por bobeira. Então fiquem espertos com relação a isso. Esses meus 2 processos não são a mesma coisa. Tá? Não são a mesma coisa. Tudo bem? Aqui, então, novamente, a estruturazinha do neurônio, a principal célula do sistema nervoso. Acoplado a eles vai ter lá a microglia, vai ter o astrócito, vai ter o oligodendrócito, não me importa zero isso daí. O importante é a gente saber o neurônio, as principais regiões. Ele vai ter 3. Tá? O dendrito, onde o estímulo vai ser captado, o corpo celular, por onde esse estímulo vai passar, e aqui no corpo celular é onde está o núcleo, onde tem mitocôndrias, onde tem todo aquele interior normal. E aí nós vamos ter um axônio, que é a caudinha com as terminações nervosas. Tranquilo, essa é a anatomia do neurônio. Na grande maioria dos meus neurônios, eu vou ter a bainha de mielina. Tá? A bainha de mielina, ela nada mais vai ser do que uma capinha que vai ficar no axônio do neurônio, que vai funcionar para quê? Ele vai funcionar para que aquele estímulo, para que o impulso nervoso aconteça mais rápido. Tá? Ela vai funcionar para que o meu estímulo recebido aqui, na hora que ele chegar no caminho de fato, ele consiga percorrer esse caminho um pouquinho mais rápido. E a gente vai ver em neurônios mielinizados, em neurônios que têm a bainha de mielina, a velocidade do impulso nervoso ela beira 700 km por hora. A velocidade média do impulso nervoso é 700, 720 km por hora. Por isso que as nossas respostas quase sempre são automáticas. Quero levantar o braço, levanto, porque, bicho, se esse estímulo consegue andar 700 km em 1 hora, imagina o tanto de tempo que ele não vai percorrer só na distância do meu cérebro até o músculo do meu braço, que é mínima, é centímetros, não chega a ser nem 1 metro. Ou que seja, para eu levantar o dedo do meu pé, tá? Eu estou pegando os 2 pontos extremos do meu corpo. Imagina a velocidade com que ele não vai chegar, tendo que percorrer uma distância de 1,70 m e pouco, 1,80 m. É muito rápido. Por isso que as nossas respostas, nós temos a impressão de ser imediatas, porque a velocidade que isso acontece é absurdamente grande. Tranquilo? Bom, agora a gente vai entrar num ponto que vai doer um pouquinho. Tá? Agora a gente vai entrar num ponto de entender o impulso nervoso em si, que eu não vou ser demagogo com vocês, dói. Dói. É uma coisa que muito provavelmente, como vocês têm a facilidade, nesse nosso caso, de rever a aula, de poder procurar mais coisas, é interessante. Porque a grande maioria dos alunos, na hora que ele vê o impulso nervoso da primeira vez, você vira e fala, bicho, não. Então, calma. Não é tão fácil assim, mas vamos tentar falar de uma maneira que fique bem coerente e fique bem de boa. Como que essa corrente elétrica vai percorrer? Como que a corrente elétrica vai conseguir percorrer o axônio do meu neurônio? Como que a corrente elétrica ela vai conseguir percorrer todo esse caminho? Alguém só responde para mim, vocês já viram eletricidade com o Vitor? Ainda não, com o Vitor não. Não? Beleza. Tá. Então, muito provavelmente, mais perto do final do ano, vocês vão ver a parte da elétrica. E uma coisa na eletricidade é fundamental. A eletricidade ela surge, primeiro, da diferença entre partículas.
diferença entre prótons e elétrons. Por isso que chama eletricidade. Então eu vou alterar a composição de partículas de um determinado lugar. Beleza. No momento que eu tenho um local cheio de partículas negativas e um local cheio de partículas positivas, o que vai acontecer? Opostos se atraem. Então as partículas negativas vão estar querendo chegar muito forte nas partículas positivas. Show de bola. Quando você faz uma ligação entre esses polos, você tem a passagem da corrente. Então, para gerar uma corrente elétrica, eu preciso de diferença de potencial. Eu preciso de zonas positivas e zonas negativas. Eu preciso de regiões onde eu tenha excesso de elétrons e eu preciso de regiões onde eu tenha falta de elétrons. Se o meu impulso é uma corrente e uma corrente precisa disso para acontecer, no axônio do meu neurônio eu vou ter o quê? Eu preciso ter essa diferença de potencial. Se eu não tiver diferença de potencial, o impulso não passa. Se eu não tiver diferença de potencial, todo elétronzinho vai estar ligado num prótonzinho e eles vão estar perfeitos. Ninguém vai querer sair do lugar quando você está estável. Certo? Então, o meu impulso nervoso, essa corrente elétrica, ela vai ser toda baseada numa diferença de potencial. Muito bem. Peguei aquele meu mesmo neurônio trevosão. Nessa região aqui do axônio, eu vou dar um zoom para vocês. E nós vamos ver a membrana desse neurônio. Tá? Nós vamos ver a membrana aqui do neurônio. E a gente vai entender essa passagem agora. Aqui na pontinha do meu dendrito, o estímulo foi pego. Tranquilo. Esse estímulo chegou na ponta, aqui no começo do axônio, e vai percorrer tudo isso. Maravilha. Como que vai acontecer? Transporte de membrana. A bomba do sódio e do potássio, que a gente viu na aula de transporte celular, agora ela vai começar a fazer efeito para nós. Agora ela vai ser vista de fato. Por quê? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que uma corrente elétrica passe pelo meu neurônio. E para a corrente elétrica passar pelo meu neurônio, eu vou precisar entender o seguinte, ó. A membrana desse meu neurônio vai precisar mudar de carga. Se a membrana desse meu neurônio mudar de carga, eu consigo pegar o impulso e tchum, fazer ele passar. Esse é o ponto do impulso. Então, ó, dando aqui o zoom, eu vou ter a membrana do meu neurônio em 3 estados possíveis. Eu vou ter a membrana do meu neurônio em repouso, que a gente fala ou no potencial de repouso. Eu vou ter a membrana do meu neurônio numa etapa que a gente chama de despolarizada e numa etapa que a gente chama de repolarizada. Tranquilo. Nós vamos ver que sempre que o meu neurônio fizer um ciclo desse, repouso, despolariza, repolariza, passou um impulso. Repouso, despolariza, polariza, passou outro. Repouso, despolariza, polariza, vai passar mais um. Mas, ó, no meu repouso, o que vai estar acontecendo? Naturalmente, o meu neurônio ele vai mudando a composição dos meios que existem dentro e fora dele. Então, eu peguei aqui um esqueminha dessa membrana, aqui uma camada da membrana, aqui outra camada da membrana. Então, nesse meu ponto de baixo, daqui para baixo é o neurônio. Nesse ponto, daqui para cima, é o meio extracelular. Muito bem. No meio extracelular do neurônio, eu vou ter muito cálcio. Lembra cálcio, aquele sal mineral importante? Eu vou ter muito potássio. Lembra o potássio, aquele sal mineral importante que nós falamos na primeira aula? Então, ele vai estar extremamente presente no meu meio externo. Show de bola! E eu vou ter no meio intracelular uma riqueza de sódio. Sódio, aquele sal mineral também que a gente falou, né? O sal proveniente do sódio. Ok. Naturalmente, o meu neurônio vai começar a fazer uma troca entre eles. Por quê? Vai existir aqui uma proteínazinha
vai existir uma proteínazinha que ela naturalmente vai pegar o potássio do meio e mandar para dentro, e ela vai pegar o sódio de dentro e mandar para fora. O meu corpo ele não tem mecanismos, ou melhor, ele tem poucos mecanismos que impediriam essa proteína. Por que não seria interessante? Porque a gente vai ver que o estímulo depende disso. Então, ó, essa minha proteína, a todo momento, ela vai estar pegando 2 íons potássio e mandando para dentro, e ela vai estar pegando 3 íons sódios de dentro e mandando para fora. Aqui eu gero a diferença de carga. Por quê? Imagina o meio externo. O que está acontecendo? Ele não está perdendo 2 positivos e ganhando 3? Então, toda vez que a minha proteína funciona, o que acontece? Ela ganhou uma carga positiva a mais. Por quê? Perdeu 2, ganhou 3, meu saldo é de 1. Toda hora eu vou ter uma carga positiva a mais sobrando. Enquanto isso, dentro do neurônio, o que vai acontecer? O oposto. Eu estou ganhando 2 potássios, estou ganhando 2 cargas positivas, beleza. Mas eu estou perdendo 3 sódios, eu estou perdendo 3 negativos. Então, está entrando 2 positivos, mas está saindo 3 positivos. Então, aqui dentro, o meu balanço vai ser menos uma carga positiva. Conforme isso vai acontecendo, eu vou acumulando de uma em uma carga positiva aqui fora. E aí o meio externo fica positivo. E conforme eu vou perdendo, eu vou deixando de ter uma carga positiva na minha região interna, essa minha região interna vai ficando negativa. A gente usa positivo e negativo por uma questão didática. Mas a ideia seria a gente entender que, na verdade, aqui fora é mais positivo e aqui dentro seria menos positivo. Né? Porque eu não estou trabalhando com carga negativa em lugar nenhum. Então, aqui fora mais positivo, aqui dentro menos positivo. Show de bola. Isso está acontecendo a todo momento. E eu coloquei aqui menos ATP porque essa enzima só funciona na base da quebra de energia. Então, cada vez que eu vou fazer essa troca, cada vez que eu vou fazendo essa bomba, jogando e pegando, eu queimo uma molécula de energia. Por isso que a gente cansa simplesmente pelo fato de estar acordado. Porque o processo para o meu neurônio funcionar gasta energia normal. Então, beleza. Passamos desse meu primeiro ponto. Esse meu estímulo vai ser capaz de gerar uma despolarização. Como assim uma despolarização? Tá vendo todo o sódio que foi para fora? Sim, todo o sódio que foi para fora, ele vai precisar voltar. Então, no momento de despolarização, todo o sódio que a proteína mandou para fora vai precisar entrar novamente. E aí o que acontece? Essa minha região de fora perdeu muita carga positiva, os cachorros estão latindo pra caralho. Essa minha região de fora perdeu muita carga positiva aqui para dentro. Então, eu tive uma inversão. Espera aí, só um minuto, deixa eu... Voltei. Bom, seguinte. Então, na minha despolarização da membrana, o que eu vou ter? Todo aquele sódio que eu mandei lá para cima, ele vai voltar para dentro do neurônio. Então, percebam, agora a parte de fora perdeu todas as cargas positivas que ganhou. Então, ela vai ficar menos positiva. E aqui dentro
vai fazer o quê? Vai ganhar todas as cargas positivas de novo. Então, vai ficar mais positivo. Ó, eu troquei aqui. Eu fiz a troca do meu potencial de repouso. Antes, fora ficava positivo, dentro ficava negativo. Na despolarização, eu mando tudo isso para dentro. Agora, aqui fora fica negativo, aqui dentro fica positivo. Tranquilo? E na repolarização, o que acontece? Todo o potássio que tinha aqui dentro, o meu neurônio vai mandar para fora. Se todo o potássio que tinha aqui dentro, o meu neurônio vai mandar para fora, eu volto para aquele meu potencial de novo. Ó. Por quê? Agora, o meio de fora está recebendo todas as cargas positivas, o meu meio de dentro está perdendo todas as cargas positivas. Então, ó, eu volto a ter o mais e eu volto a ter o menos aqui embaixo. Cada vez que esse ciclo se repetir, é porque passou um impulso nervoso, cara. Porque vocês vão ver a propriedade da corrente elétrica, que ela tem o sentido. Ela sempre vai da região negativa para a região positiva. Então, conforme eu for fazendo isso dentro do meu neurônio, o que vai acontecer? Os elétrons que estão nessa posição vão para cá. E aí, conforme eles vão indo, a corrente vai passando do começo do axônio até o final do axônio. Tudo bem? Eu sei que dói um pouquinho, mas se a gente sacar essa questão dos potenciais, não fica tão difícil assim. O meu neurônio vai trocar sódio por potássio. Nessa troca, fora do neurônio fica mais positivo, dentro do neurônio fica negativo. Na hora que o impulso passa, o que acontece? Eu mando todo o sódio que eu perdi de novo para dentro. Na hora que eu mando todo o sódio para dentro, dentro fica positivo, fora negativo. Aí o impulso passa por aqui. Depois que o impulso passa por aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora todo o potássio que estava aqui dentro, ó, que eu tinha mandado para dentro, e vou elevar ele lá para fora. E aí a minha membrana volta a estar do jeito que ela deveria. Colocando isso de um jeito mais palpável para nós, é isso daqui que vai acontecer. Ó. Aqui o desenhozinho talvez mais batata que se tenha sobre impulso nervoso é o seguinte, bicho, potencial de repouso, ó, dentro do neurônio, tudo negativo, fora do neurônio, tudo positivo. No momento que o estímulo chega, começa a despolarização da membrana. Então, ó, essa parte aqui agora fora ficou negativo, dentro ficou positivo. Por quê? Se aqui dentro continuasse negativo, a corrente elétrica que eu recebi não ia ser atraída por essa região. Negativo com negativo ia ser repelido. Então, o meu neurônio precisa criar um meio positivo para quê? Para atrair essa corrente elétrica para cá. Na hora que essa corrente elétrica está percorrendo esse caminho, o que ele fala? Bom, eu preciso fazer isso agora nessa parte. E aí ele vai, troca as cargas dessa parte. Por quê? Agora a corrente elétrica que está aqui precisa ser atraída para cá. E atraída para cá, e atraída para cá. Então, ó, isso vai funcionando como se fosse uma onda. Eu vou trocando a carga de partes do meu neurônio e aí a minha corrente elétrica vai percorrendo essas partes. Como que eu faço essa troca? Desse jeito. Mexo com sódio, mexo com potássio. E aí eu vou despolarizando regiõezinhas diferentes. A minha corrente elétrica vai passando pelas regiõezinhas diferentes. Tranquilo? Isso é um impulso nervoso. Tá? Isso é um impulso nervoso. Repouso, despolariza, repolariza. Repouso, despolariza, repolariza. Então, na hora que eu encosto o dedo na mesa, na hora que eu escuto alguma coisa, na hora que eu vejo alguma coisa, eu excito o dendrito do meu neurônio. Excitando o dendrito do meu neurônio, eu crio a corrente elétrica, o meu neurônio muda a composição da membrana dele para que essa corrente elétrica passe. Aí, então,
eu tive a transmissão, eu tive o transporte daquele meu estímulo, até que esse estímulo chegue aqui na pontinha. Na hora que ele chegar na pontinha, vai ocorrer a sinapse e aí ele vai para um outro neurônio. Ok? Como eu falei, dói, a gente precisa parar um pouquinho, a gente precisa raciocinar às vezes mais de uma vez, mas a gente pega. Nós pegamos isso sem problema. Se eu quiser colocar aqui um gráfico, eu vou ser cortado, então eu vou falar do gráfico depois. O link vai ser o mesmo, tá, pô? Daqui já dá menos de 1 minuto.